Falei a respeito agora há pouco daqueles medicamentos e também anabolizantes que foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Federal, e os remédios são ilegais, eles não podem ser vendidos aqui no Brasil. Tem remédio para emagrecer, tem anabolizante, tudo isso. Nós estamos alertando a respeito do perigo que é o consumo desses medicamentos. Deixa eu chamar ao vivo a Natália Munhão para trazer mais detalhes para a gente. Fala, Natália. Bom dia para você, Dodô, e para quem acompanha o Espírito Santo no ar. Olha, esse assunto é tão sério e tão curioso também que eu acho que eu passaria horas conversando com a fonte sobre os efeitos que o anabolizante, esses remédios proibidos também causam para o corpo humano. A gente pegando o gancho dessa apreensão, nós vamos conversar hoje com o Dr. Mário Sérgio Zen, que é endocrinologista do Hospital das Clínicas, e vai nos explicar, né, doutor? A gente já estava batendo um papo. Explica para o pessoal de casa o que são os anabolizantes. Tanto se fala sobre isso, mas às vezes as pessoas nem entendem. É um hormônio, é um remédio que é proibido. Como que funciona? Bom dia novamente. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. As medicações anabolizantes são hormônios produzidos naturalmente no organismo. E são hormônios que têm os efeitos, né, principalmente efeitos masculinizantes, que a gente fala, efeitos virilizantes, de dar as características masculinas, pelo no rosto, engrossamento, aumento da massa muscular. Em quem que a gente deve usar os anabolizantes? Naquelas pessoas que têm carência do hormônio e que têm os sinais e sintomas dessa carência. Então isso aí é um ponto que a gente utiliza para usar qualquer hormônio. A gente só usa em quem tem a necessidade do hormônio e tem o quadro clínico da necessidade dessa falta de hormônio. Esse é um ponto principal. No caso desse tipo de apreensão, né, desse tipo de hormônio aí, a gente tem dois problemas principais que tem que ser abordados. Primeiro, geralmente é usado em indivíduos que não precisam. É o que a gente chama de uso recreacional, ou uso para fins estéticos, ou para aumentar a performance em atividade física. Esse uso ele é totalmente contraindicado pela ciência. Por quê? Porque ele vai aumentar a incidência de efeitos colaterais na pessoa que já tem o hormônio. Ela não precisa repor. E esses efeitos colaterais são inúmeros, que vão desde acne, vão desde queda de cabelo nas mulheres, engrossamento da voz em mulheres, até efeitos mais graves, como câncer de fígado, como infarto, arritmias cardíacas, morte súbita, surtos psicóticos, aumento da agressividade, dentre outros efeitos. Então esse é um problema que tem que ser abordado. O outro problema é a procedência. Você está usando uma substância que você não sabe de onde veio, qual é o controle de qualidade, quem fabricou, se é uma substância certificada, se é uma substância que está garantida ali, né, no rótulo dela, que é exatamente aquilo. Então, assim, aí é você brincar demais com a saúde, é você colocar a sua saúde em risco de forma, né, absurda. Então isso não deve ser feito. Se a gente pega um exemplo, doutor, de um homem que tem uma produção normal de testosterona e ele faz o uso de um anabolizante, ou seja, o hormônio da testosterona, para poder malhar, para ter um efeito mais bombado ali na academia. Os efeitos colaterais que causam no corpo desse homem, ele pode até a longo prazo parar de produzir esse hormônio naturalmente e isso causar um problema muito grave para ele lá na frente? Pode, com certeza. Existe uma produção normal que é comandada por uma glândula que fica no cérebro, chamada hipófise, que manda um comando para o testículo, né, que é o órgão que produz a testosterona. Quando a pessoa usa muita testosterona, ela bloqueia essa produção dela, essa produção que a gente chama de endógena, essa produção própria. E muitas das vezes, dependendo do tempo de uso e da quantidade de hormônio, essa produção simplesmente para e não volta mais. Aí esse indivíduo vai ficar com o testículo pequeno, vai ficar com o pênis pequeno e vai ficar dependente do uso de anabolizantes para o resto da vida. Sobre os remédios para emagrecer, nessa apreensão, além de anabolizantes, tinha remédios para emagrecer clandestinos também. Se encaixa nesse mesmo perfil, é esse mesmo perigo ou tem alguma outra orientação um pouco diferente? Exatamente a mesma coisa. Primeiro você tem que fazer uma avaliação desse indivíduo para ver se ele tem necessidade de usar medicação para emagrecer. Esse é um ponto. Segundo que remédio é esse? Lembrar que remédio não é água. Remédio, por isso que o nome é droga, né? São drogas liberadas, mas que tem que ser bem indicadas, porque se não bem indicadas, os efeitos colaterais podem ser bem maiores do que o efeito benéfico. E aí a pessoa vai colher um fruto ruim, achando que está, né, se tratando de forma correta. Então,
Drogas que você não sabe de onde veio, se são purificadas. É muito comum a gente pegar pacientes usando medicações que quando você vai fazer uma análise bioquímica, tem várias outras que não são citadas no rótulo. Essas medicações aí de fontes que a gente não sabe de onde vem. Então isso é um perigo para a saúde pública. Inclusive, doutor, usam até medicações animais, hormônios animais, não é isso? A gente já mostrou aqui algumas apreensões de remédios veterinários que são usados como anabolizantes, né? Não é incomum a gente pegar indivíduos no consultório que usam esse tipo de remédio, uns sabendo e outros sem saber. E aí você imagina, a dose de anabolizante para um animal é infinitamente maior do que para um indivíduo, né, um homem de 70, 80 quilos. E aí o efeito colateral nesse indivíduo é catastrófico. Ele pode ter desde infecções locais, no local da aplicação, até mesmo arritmias cardíacas, morte súbita, além de outros efeitos aí que a gente já citou. Agora, no caso, doutor, de pessoas que, vamos colocar aí, que estão assistindo a gente ou que conhecem alguém que já usou o anabolizante, que percebeu que há um péssimo efeito colateral, se arrependeram, essas pessoas precisam procurar qual profissional? Tem um tratamento indicado? Tem como voltar atrás depois de usar essa droga no corpo de maneira desnecessária? Tem, lógico, né? É possível que a gente consiga reverter os efeitos. Essa pessoa ela tem que ficar limpa da droga, vamos dizer assim, como se fosse drogas mesmo, né? Drogas aí de uso ilícito. Ela tem que parar de usar a medicação e a gente tentar, existem medicações que diminuem os efeitos colaterais da falta do hormônio até que a produção hormonal dessa pessoa volte à normalidade. Então é possível ela procurar um endocrinologista, que é quem mais mexe com esse tipo de situação, para que ela consiga ter a produção normalizada do seu hormônio, na quantidade certa, na dose certa, para ela ter uma vida saudável. Muito bem, muito obrigada, viu, doutor? Explicou muito bem, muito didático, Dudu. É isso, há tantos anos a gente fala dos perigos, dos efeitos colaterais desse tipo de remédio, de anabolizante, de remédio para emagrecer. E a gente vai continuar falando enquanto tiver essas apreensões aí que estamos mostrando. Volto com você aí do estúdio.